Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão das segundas centúrias, São Máximo Confessor, nosso 34º encontro. São as centúrias do amor e da pura oração. Hoje vamos trabalhar 3 capítulos, o capítulo 78, 79 e 80. Vamos ouvir, então, primeiro esse capítulo 78. São Máximo afirma: não faça mau uso dos pensamentos, para não ser constrangido a fazer também mau uso das coisas. Pois se não pecarmos primeiro em pensamento, jamais chegaremos a pecar em ato. São Máximo aqui nos exorta: não faça mau uso dos pensamentos. É o imperativo, é uma exortação. Devemos ter o equilíbrio, o discernimento de colocar os pensamentos na dimensão de Deus, ou em Deus. Colocar os pensamentos sempre na busca do bem, a usá-los sempre bem. Pois o pensamento foi criado para o uso bom e devemos usá-lo como um bem. Não faça mau uso dos pensamentos, diz São Máximo, para não ser constrangido a fazer mau uso das coisas. As coisas são boas, estão a serviço da vida do ser humano. A má intenção, sustentada pelos pensamentos maus, usam das coisas, instrumentalizando as coisas para o mal. Tudo foi criado para o bem. Nada foi criado para o mal. Podemos ver no livro da Sabedoria, que diz: não procurem a morte, desviando a própria vida de vocês. Também um imperativo. Nem provoquem a ruína com as obras que vocês praticam. As obras realizadas e decididas por um pensamento para usar mal as coisas. Pois Deus não fez a morte, nem se alegra com a morte dos seres vivos. Se Deus criou todas as coisas para a vida, assim também os homens devem usar as coisas de Deus para a vida. E criou tudo para a existência, sem exceção. E as criaturas do mundo são boas, são sadias. Não existe nenhum princípio do mal naquilo que foi criado. Nelas não há veneno de morte. Nem o mundo dos mortos reina sobre a terra. A terra reina sempre o reino dos vivos. Livro de Sabedoria, capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 14. Pois, conclui São Máximo, se não pecarmos primeiro em pensamento que pode desvirtualizar as coisas boas criadas por Deus e colocadas ao nosso serviço, porque nós somos senhores, dominai sobre todas as criaturas, Deus nos constituiu senhores e não escravos dessas coisas, jamais, nunca chegaremos a pecar em ato. O bom pensamento faz bom uso das coisas. Vamos ver o capítulo 79 de São Máximo. A imagem do terrestre são os vícios fundamentais, como a demência, a preguiça, o deboche, a injustiça. A imagem do celeste são as virtudes fundamentais,
como a sabedoria, a coragem, a castidade, a justiça. E assim como carregamos a imagem do terrestre, carregaremos também a imagem do celeste. Vamos ouvir o que São Máximo tem a nos dizer. A imagem do terrestre, aquilo que nós herdamos de Adão, são os vícios fundamentais. Herdamos por causa do pecado de Adão, como a demência, isto é, insanidade, falta de juízo, a preguiça, o deboche, a injustiça. O terrestre aqui é tudo aquilo que se opõe ao sentido da verdadeira vida e da dignidade da vida. São realidades que escravizam os seres humanos, vícios que o impedem de ser verdadeiramente livre. Falta de juízo, falta de responsabilidade. Aquele que não leva a sério as coisas. A preguiça, que não se empenha para crescer, porque o Senhor deve ser Senhor de si mesmo. Então não pode perder motivação, nem deixar-se perder em motivações. A preguiça, que não se empenha para crescer e ser Senhor de si mesmo. O deboche, aquele que nada leva a sério, tudo é motivo de chacota. E a injustiça, que inverte a justiça divina de Deus e também ao próximo. A imagem do celeste são as virtudes fundamentais, como a sabedoria, que vence a demência, a falta de juízo, a coragem, que vence a preguiça, a castidade, que vence o deboche, e a justiça, que vence a injustiça. Quem corrige a imagem do homem terrestre, quem carrega a imagem do homem terrestre é. Quem carrega a imagem do celeste, do homem celeste, celeste é. Nós sabemos que Jesus, o homem celeste por excelência, nos fez participar dessa dignidade, sendo ele aquele que nos deu vida em abundância. Do humus da terra, o segundo homem, vamos lá. O primeiro homem, Adão, foi tirado da terra, é terrestre, do humus da terra. O segundo homem, Cristo, vem do céu. O homem feito da terra, Adão, foi modelo dos homens terrestres. O homem do céu, Cristo, é o modelo dos homens celestes. Mas não só modelo, mas também vida real, porque na vida dele nós participamos também da vida. E assim como trouxemos a imagem do homem terrestre, antes do batismo, herança de Adão, assim também teremos a imagem do homem celeste, em Cristo, depois do batismo. Nós vemos isso na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, do versículo 47 a 49. Vamos ver agora o capítulo 80. Se você quiser encontrar o caminho que conduz à vida, procure-o sobre a via. Esta via que diz: eu sou a via, o caminho, a porta, a verdade e a vida. E você o encontrará, é certeza. Mas procure com todas as suas forças. Trabalhe, pois são poucos os que encontram o caminho. Procure para não ficar de fora destes poucos, para não ser contado com a maioria. Se você quiser encontrar o caminho que conduz à vida, como é estreita a porta e apertado o caminho, que leva para a vida, e são poucos os que entram por ela, Mateus capítulo 7, versículo 14. Devemos procurar essa estrada em Jesus, esta via em Jesus, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, versículo 6. Mas também ele diz: eu sou a porta de entrada. João capítulo 10, versículo 7 a 9.
e você o encontrará. Jesus se faz próximo. A busca de Jesus é com sabedoria, coragem, castidade e justiça. Então se deve procurá-lo com todas as suas forças vitais, com trabalho, empenho e dedicação, pois poucos têm a coragem de empenhar por este caminho. Então, São Máximo exorta: procure para não ficar de fora desses poucos que tudo fazem para encontrar Jesus. E assim, não ser como aqueles que não têm coragem, que ficam nos seus vícios, pela falta de juízo, da preguiça, do deboche, da injustiça. Não tem forças para encontrar Jesus, porque já está tão envolvido nos seus próprios vícios, que muitas vezes não tem motivação nem forças para vencê-los. Consegue sim, mas ainda não encontraram a força em Cristo para vencê-los. Se deve ter fé e determinação para buscar Jesus e encontrá-lo. Agora, um acréscimo. Os antigos viam nos vícios a ação dos demônios, que seduziam as pessoas para submetê-las à servidão, para submetê-las à destruição de si mesma e dos outros, do mundo, se afastando do projeto de vida que Deus nos deu em Cristo. Evagrio Pontico, na sua obra Tratato Prático sobre a Vida Monástica, nos capítulos 6 a 14, fala dos 8 vícios capitais. Ele fala de 8, nós conhecemos 7, mas ele fala de 8. Quais são os vícios capitais para Evagrio Pontico? A gula, fornicação, avareza, tristeza, cólera, assídia, vanglória, orgulho. Devemos ver nestes vícios, segundo o autor, a ação de tentações diabólicas ou de ocasiões provocadas pelo ambiente. Os seres humanos recebem, então, convites e impulsos. E assim a responsabilidade em consentir é só do ser humano, que consente com seus vícios. Podemos ver que os padres viam nesses vícios tentações. O objetivo das tentações é a submissão do ser humano, a perda do autodomínio de si mesmo, a perda da sua liberdade. O ser humano se torna então escravo das coisas materiais, escravo de si mesmo, das suas próprias vaidades, do seu próprio orgulho. Isso vem do impulso que domina a sua vida. E diante desse impulso, ele já não tem mais forças, ele se sente impotente diante da tentação e aceita a submissão a essa força. A psicologia moderna, aquilo que era atribuído aos demônios, fala hoje sobre impulsos, fixações, manias, que naquele tempo antigo era atribuído aos demônios. Hoje são atribuídos a realidades da pessoa que não sabe lidar com a sua própria realidade e fica fixo e perde a sua liberdade em muitas situações onde ele não é mais livre, mas se torna dependente dessas situações. Fazem do ser humano se tornar escravo, deixando então de um ser livre. Ora, então esses padres da igreja via que muitas vezes esses vícios faziam as pessoas perderem forças, ela se submetia a essas realidades e não era mais capaz de determinar de ser senhor da sua realidade. Ela se tornava escrava e dependente de si mesma, das coisas, desvirtuando aquilo que Deus criou para o bem. A perda do equilíbrio, a perda do bom senso diante das coisas. Por isso essa vida, muitas vezes,
tão apegadas a tantas coisas, onde a pessoa já não é mais capaz de viver sem elas, de tão submetidos que está, escravizado que está a essas coisas. Então a pessoa então se sente incapaz, né, cede aos impulsos, perdendo a liberdade e o autodomínio. Né? Então, vale para os outros vícios, todos eles. Vem um pensamento como: faz bem, coma mais, faça isto, isso vai te dar alegria, você vai ser feliz. Isso é normal. São todas as realidades que tentam o ser humano diante da realidade. Você consente, pois você acha que nada está fazendo de mal. Mas você, no determinado momento, é igual a droga. Primeiro vem com prazer, depois cria dependência. Você acaba perdendo o controle de si mesmo. E nos seus pensamentos, você acha que pode submetê-los sem nenhum mal. Quando queremos sair, nos sentimos impotentes e fracos. Usamos coisas boas, mas essas coisas boas mal usadas nos fazem mal. Isto é, cedemos a tentações de que vamos encontrar nessas coisas, nesses apegos, a felicidade, mas, no entanto, nos destruímos cada vez mais. Sejamos senhores da vida. Fomos constituídos senhores em Cristo. Não somos constituídos em escravos, que perdem sua liberdade e se sentem impotentes diante da realidade e das coisas. Tudo foi criado para o bem. Deus nos criou para o bem e tudo colocou para nós como bem. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.